Fala, galerinha massa, tudo jóia com vocês? Tudo bem? Professor Jospe aqui no canal. Agora, pessoal, vou começar a responder com vocês as questões do nosso Revisa Goiás do nono ano, matemática do ano de 2025, primeiro bimestre, beleza? Então, já vou fazer essa primeira playlist aqui para vocês, para estar auxiliando vocês na resolução dos revisas. Espero que gostem. E aí, vamos junto responder a nossa primeira questão? Diz o seguinte: observe o plano cartesiano a seguir. Aí nós temos aqui o desenho desse plano cartesiano, e ele diz, ó, determine, letra A, as coordenadas dos pontos destacados. Pessoal, coordenadas é o valor de x e y, sempre nessa ordem, tá, galerinha? Se eu trocar a ordem de y por x, aí fica errado o nosso par ordenado, beleza? Então, eu vou começar por essa parte aqui que a gente chama de primeiro quadrante. Quais são os pontos que eu tenho aqui no primeiro quadrante? Bom, eu tenho o ponto Q no primeiro quadrante, tá certo? E esse ponto Q para x ele tem, ó, 3,5, 3,5, e para y, ó, ele vai estar no ponto 2. Então, ponto 2. Eu tenho aqui, ó, n, que para x vai estar 1,5, n, 1,5 no eixo x, e no eixo y também vai estar 1,5, galerinha, ó, 1,5 também aqui no eixo x. Bom, ainda eu tenho aqui, ó, não no primeiro quadrante, mas sobre o eixo x, o ponto L. O ponto L estando sobre o eixo x, o x vale 4 e o y vale 0. Toda vez que eu tiver um ponto sobre um dos eixos, se eu tiver sobre o eixo x, o y é 0. E se eu tiver sobre o eixo y, o x vai ser 0. Beleza? Agora eu vou para esse segundo quadrante aqui, pessoal. Lembrando que o plano cartesiano ele é visto no sentido anti-horário, contrário do relógio. Aqui nós vamos ter o ponto S, que está menos 1,5 para x. Lembrando, pessoal, que no segundo quadrante o valor de x é negativo. Então, menos 1,5 para x e 1,5 para y, positivo, porque o valor y no segundo quadrante ele é positivo. Nós vamos ter aqui, ó, o R, que é menos 2,5, menos 2,5 para x, e nós vamos ter 3 para y. E temos aqui, ó, sobre o eixo x, o ponto M. Como ele está sobre o eixo x, o meu y é 0. Então, menos 3,5 para x e 0 para y. Agora, eu vou aqui, ó, para o quadrante de número 3, onde tanto o eixo x como o eixo y terão coordenadas negativas, beleza? Então, eu vou começar pelo ponto U. Para x, ele vai ter menos 3,5. Ponto U para x, menos 3,5. E para y, pessoal, ele tem aqui, ó, para y, menos 1,5, beleza? Agora eu vou para o ponto T. O ponto T para x tem menos 2, menos 2. E para y eu também vou ter menos 2, beleza? E agora eu vou para o quarto quadrante. Pessoal, no quarto quadrante o valor de x é positivo, a ordenada x é positivo, e o valor de y é negativo. Então, nós temos o ponto O. O ponto O aqui, galera, ó, menos 3 para y e 2 para x. Então, ó, 2 para x e menos 3 para y. E eu vou ter aqui o ponto P, 3 para x e menos 1,5 para y. Então, ponto P, 3 para x, menos 1,5 para y, beleza? E eu tenho aqui os pontos que ficaram sobre o eixo y. Quem são esses pontos? Olha só, primeiro esse ponto aqui, ó, tá sobre o eixo de y e x, ele está na origem do plano cartesiano. Então, o ponto K, no plano cartesiano, ele é o ponto 0 e 0 nesse formato aqui, porque ele está na origem do plano cartesiano. Aqui eu vou ter ainda o ponto I, que está sobre o eixo y. O ponto I sobre o eixo y vai ser 0 para x e 2 para y. E, por último, eu vou ter o ponto J aqui embaixo, pessoal, ponto J. No ponto J, nós vamos ter 0 para x e menos 3 para y, beleza? E aí, a gente consegue resolver a letra A da questão número 1.